Na semana passada, a gente tratou daquele quais os sinais da tua vinda. Essa era uma pergunta que fizeram para Jesus. Os discípulos queriam saber, assim como hoje nós também gostaríamos de saber, e tem certas coisas que não sabemos. E uma dessas coisas a gente fala isso e tem que falar. Quando Jesus voltará? Não sei. É possível saber? Não sei. Quais os sinais da sua vinda? Essa era a grande pergunta que os discípulos fizeram para Jesus, lá em Mateus capítulo 24, falamos isso na quarta-feira passada. Como é isso? Lemos a carta de Paulo a Tessalonicenses, quando Paulo diz que a vinda do Senhor é como um ladrão, à noite, quando ninguém se espera. Quando estiver dizendo paz, 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 eis que vem repentina destruição. Então, vigiemos. Versículo 10 do capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é: vigiemos. Quer durmamos ou vivamos em união com ele. E aí no versículo 11 ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Em outras palavras, vamos viver e vamos nos motivar e vamos trabalhar na expectativa da manifestação da sua vinda. Quando vai ser? Não sei. Prepara-te. Prepara-te. Fique sempre preparado. Interessante, Jesus contou a história das 10 virgens, lembra? Aquela parábola, aquela história, e aí diz que haviam 5 prudentes e 5 tolas, 5 nécias. E elas se apresentaram lá e ficaram numa sala e ficavam, olha, fica aqui com as suas candeias, não é? com as suas luzes acesas, porque a gente não sabe a hora que o noivo vem. Pode chegar agora, mas pode demorar. E aí as noivas ficaram esperando, olha, tem azeite? Todo mundo tem azeite? Todo mundo tem azeite, que é símbolo do Espírito Santo, todo mundo tem azeite para aguentar? Aí uma olhou para a outra e falou assim, olha, o meu azeite está pouco, empresta o seu. Aí a outra falou, eu não vou dar o meu azeite para você não. Porque vai que demore e falta para você e falta para mim. Corram, corram, vá lá pegar o azeite. Porque o azeite é meu, a salvação é minha, né? Aí elas saíram, elas que tinham pouco azeite, foram correndo para pegar azeite. O problema é que quando elas foram buscar azeite, não sei quanto tempo levou para achar azeite, se é que acharam, a porta se abriu, o noivo chegou, e as prudentes, as preparadas, entraram. Não é? E é uma história que Jesus conta exatamente para representar. Quando vai ser isso? Não sei. Esteja preparado. Esteja preparado. A igreja de Tessalônica, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta, Paulo na primeira fala sobre isso, falando, olha, fica preparado, tal, fica preparado. Mas sabe o que aconteceu? Um negócio muito engraçado lá na igreja de Tessalônica. Porque Paulo disse que podia vir como ladrão e podia vir a qualquer hora, a volta de Jesus, a volta podia ser iminente, estava produzindo, sabe o quê? Uma certa... não, então ele pode voltar hoje. Então não vou fazer nada não, vou ficar aqui em casa. Não vou trabalhar não, não vou plantar. Por que eu vou plantar? Se daqui só vou colher o arroz daqui a 3, 4 meses, vou plantar milho? Não vou plantar nada não. Eu ia estudar, fazer uma faculdade. Não vou estudar não. Eu ia montar isso. Não vou não. Não vou fazer isso não. Pra quê, né? Vai voltar? Vai voltar logo, já voltou. Então começou a aparecer um grupo de gente, falou assim, olha, ou ele já voltou, ou ele já tá para voltar, e você tem que... Então, o pessoal entrou numa certa letargia, numa certa paralisia, num certo comodismo. No século atrasado, tinha muita gente falando profetizando a volta de Jesus.
E uma dessas profetadas lá nos Estados Unidos, o pessoal, aquilo se espalhou e disse que o Senhor Jesus ia voltar numa determinada data. E aí, todo mundo, na véspera da data, todo mundo entrou numa polvorosa, numa preocupação danada. E aí, encontraram um senador caminhando, indo lá para o Senado. E aí alguém chegou para ele e falou assim: o senhor não está sabendo que Jesus vai voltar amanhã? O senhor não está sabendo? O senhor... Aí ele dá uma resposta muito interessante, ele dá uma resposta assim: se o meu Senhor Jesus voltar amanhã, eu quero que ele me encontre trabalhando para ele. Em Tessalônica estava começando a ter aquele grupinho de não preciso fazer mais nada disso, tem sempre um grupinho mais acomodado. Então, já que pode voltar agora, mas não sei quando vai voltar, aí alguns falam assim, já veio, aí criava outra neura, no sentido de ele veio e eu fiquei, como é que é possível? Será que ele veio e a igreja foi arrebatada e nós ficamos para trás? Já fez aquela brincadeirinha? Cadê fulano? Fulano sumiu. Fulano foi arrebatado. Não, foi arrebatado? Ele foi arrebatado e eu fiquei? Não, se ele tivesse sido, eu também seria. Não é? Então, é por aí. Aí Paulo tem que escrever a segunda carta. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele vai tratar especificamente dessa questão da segunda vinda de Jesus. E eu queria que você abrisse a sua carta, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Né? Até no capítulo 1 ele faz a ação de graças, ele elogia, ele enfim, faz uma abertura na sua carta. Aí quando chega no capítulo 2, versículo 1, Paulo expressa assim, está com a sua Bíblia aberta? Já abriu? Tem tempo? Abra aí. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 1, e é importante que você abra a Bíblia. Você tem que ler aqui aquilo que nós vamos ler. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito minúsculo, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Vamos devagar? Notaram? Paulo está tratando da questão da vinda de Jesus, esse é o assunto. Okay? Aí no versículo 1, preste bem atenção, no versículo 1 ele diz, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, está falando de os céus abrir, tocou a trombeta, os céus abrem, os mortos ressuscitam, os vivos são transformados e nós somos arrebatados e encontramos com Ele nos ares. Nossa reunião com eles. Paulo está falando sobre isso. Está claro? Claro. E aí Paulo diz, vou falar sobre isso para que você não tire da sua mente, não vos demovais da vossa mente com facilidade. Nem fiqueis perturbado, achando que o dia do Senhor já aconteceu, chegou e eu não fui. A igreja foi arrebatada e eu fiquei. Será que já foi? Então, se já foi, como é que fico eu? A igreja ficava perturbada. Aqui também você pode ficar perturbado se quiser. Mas Paulo está dizendo para a igreja, olha, eu estou escrevendo sobre isso. A nossa reunião com ele não se dará. Preste bem atenção no versículo 3. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá. Isto o quê? Você tem que saber, conversa com o texto. Paulo está dizendo, isto não acontecerá. O que é esse isto? Ora, é o versículo 1. Tem que ser claro. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Claro? Isto
a vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele não se dará sem que, primeiro, venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Quem é esse homem da iniquidade? O filho da perdição. O que ele faz? Ele se opõe, versículo 4, se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Então Paulo ensinou isso na igreja e parece que a igreja com o tempo esqueceu. A igreja esqueceu e aqui ele diz assim, eu preciso contar para vocês de novo. Porque vocês estão ficando, a mente de vocês está se mexendo, vocês estão se perturbando. Vocês estão achando que ou a volta do Senhor Jesus já está acontecendo e eu então não vou fazer nada, não vou trabalhar, não vou plantar, não vou casar, não vou produzir, não vou evangelizar, não vou fazer mais nada, porque já está aí, está vindo. Eu não vou fazer nada, vou me acomodar. Ou então eu fico perturbado, porque alguém, um filho da mãe qualquer, chega e diz, não, porque já voltou, já veio, ou você ficou, ou então, e aí começa a botar terror quanto à questão da vinda. A vinda de Jesus é tempo de paz. A vinda de Jesus é para ser tempo de paz. Paz, que paz é essa? Paz de não guerra? Não. Paz aqui dentro. Paz assim, ó, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro. Eu sou dele e ele é meu. Quando Jesus voltar, eu posso estar em qualquer lugar. Ele, diz a palavra, ele vai mandar os seus anjos para buscar os seus escolhidos, ele vai recolher o seu povo. Você pode trabalhar em mina, 2.300, 400, 500 metros abaixo do nível do mar. O anjo do Senhor vai te buscar. Você pode estar dentro do avião, o anjo do Senhor vai te buscar. Você pode estar tomando banho, o anjo do Senhor. Você pode estar deitado, o anjo do Senhor vai buscar você. Aleluia por isso. Né? Nós somos dele. Eu não preciso nem sair da minha cama. Se o pessoal fala assim, o Jesus Cristo está lá em Colombo. Eu não preciso nem sair da minha cama. Jesus Cristo está lá no Rio de Janeiro. Não preciso nem sair da cama, porque se tivesse, os anjos do Senhor buscariam você. Paz. Eu sou dele e ele é meu. Paz. Agora, preste bem atenção, porque aqui Paulo diz que tem duas coisas que vai primeiro acontecer antes que o dia do Senhor Jesus venha, antes que ele venha. Você consegue perceber isso? Olha lá, versículo 3. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha, primeiro antes da vinda de Jesus, vem a apostasia. O que é apostasia, gente? Apostasia é o ato que ocorre quando uma pessoa ou muitas pessoas negam a Jesus que outrora disseram crer. Apostasia é a pessoa que abandona a fé e nega, que vira anticristo. João vai usar o texto do homem da iniquidade, ele vai chamar de anticristo. E o que é o anticristo? O anticristo é aquele que é contra Cristo. E João vai dizer mais. João vai dizer, vai lá, pega a tua Bíblia, vai lá na primeira carta de João. Primeira carta de João. Capítulo... Cadê? Capítulo de número 2. Capítulo de número 2. Versículo 18, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora. Bom, João está dizendo que naquela época que ele escreve a carta, ele já era a última hora. Se há 2000 anos atrás já era a última hora, nós estamos vivendo... Nós estamos ali, né? Uns minutinhos. Né? Precisamos. E ouviste que vem o anticristo, versículo 18. Também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos, que é
a última hora. Vem o anticristo. Quem é o anticristo? Este é aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o Senhor. Vai enganar muita gente? Vai enganar muita gente. A gente tem que estar preparado para enfrentar? É o que a palavra de Deus diz. Paulo aos Tessalonicenses diz que não vai acontecer a volta de Jesus antes que aconteça a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Quem é o homem da iniquidade? Esse é um termo que aqui Paulo usa essa expressão. É claro que ele define melhor, ele diz que o homem da iniquidade é aquele que se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus, que é objeto de culto. Ele quer assentar e ostentar-se como sendo o próprio Deus. Ele persegue. Daniel chama de abominável da desolação. Lá em Mateus 24, você pode voltar lá, pega a sua Bíblia, vai lá em Mateus 24, Jesus está falando sobre exatamente isso. Lá no capítulo 24, como que a gente já começou a ver isso na semana passada, no último estudo, diz lá, quando ele fala de princípio das dores. Princípio das dores. E aí no versículo 15 de Mateus 24, ele diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Olha, o abominável da desolação. É o mesmo personagem que Paulo chama de homem da iniquidade. É o mesmo personagem para o filho da perdição. É o mesmo personagem para aquilo que João diz de o anticristo. É o mesmo personagem, é o mesmo, nomes diferentes, mas diz a mesma coisa. Que João em Apocalipse chama de a besta. É o mesmo personagem. Que se levanta no poder de Satanás, que quer destruir e quer perseguir. E vai mover isso contra a igreja, porque veja, o nosso encontro com Jesus não acontecerá sem que antes venha isso. Então algumas pessoas me perguntam, pastor, a igreja passa pela grande tribulação? Deixa eu te explicar aqui essa questão de grande tribulação. O que é grande tribulação? Porque veja, quando os apóstolos começaram a pregar o evangelho, Tiago foi passado ao fio da espada. Estevão, primeiro mártir, foi apedrejado. Morreu apedrada. Foi uma tribulação? Para Estevão, eu diria grande. Eu não estava lá, não levei pedra, não foi comigo. Os apóstolos todos, com exceção de João, morreram em perseguição. No início da era cristã, alguns comentaristas dizem que a igreja cresceu, a semente do reino cresceu, regada pelo sangue dos mártires. Aqueles que defrontavam com o imperador romano e as pessoas perguntavam, negue, diga, César é Quírios. E se a pessoa dissesse César é Quírios, ele estava livre da fornalha ou da perseguição. Mas se ele dissesse Jesus é Quírios, Cristo é Quírios, ele era mandado lá para ser luzeiros nas ruas, para a arena, enfim, perseguido. Quantos morreram por Jesus? Primeiro século, um discípulo de João chamado Policarpio, estava velhinho, sei lá, talvez mais de 90 anos. Começou a perseguição lá em Éfeso, onde ele estava.
E ele foi preso e o pessoal falou assim, ô Policarpo, você está de barbas brancas, não é? Nega aí, depois você pede perdão, nega Jesus, depois pede perdão. Aí o Policarpo dizia, eu tenho servido a Jesus a minha vida inteira e ele só me fez bem. Agora eu vou negá-lo. Eu vou negá-lo agora. E foi lançado na fogueira. E morreu. Foi tribulação para ele? Foi. Por que hoje, modernamente, nós cristãos achamos que a igreja não passa pela grande tribulação? Qual é a diferença entre a grande tribulação e a tribulação que aconteceu lá na época em Jerusalém, em Roma e tantos outros lugares? Qual é a diferença daqueles homens e mulheres missionários que foram trucidados em 1964, mais ou menos, década de 60? Um missionário, xará meu, Eleazar, foi para o Congo com a sua família. E um dia antes teve uma revolta terrível lá, revolta. E os revoltosos entraram numa determinada vila e saíram matando, trucidando. E pegaram o missionário e mataram o missionário e o corpo dele ficou estendido lá no meio da vila. A esposa ficou escondidinha, vendo o corpo do marido, não podia ir lá pegar o corpo do marido para dar um sepultamento digno. Nisto chegam umas pessoas para fazer socorrer aos outros e para libertar as pessoas dali e com os caminhões e falou, só tem lugar para vivo, só tem lugar para vivo. E aí a missionária, que o corpo do marido estendido lá no chão, a missionária pega seus filhos, entra naquele caminhão e outras pessoas também entram no caminhão e ela tem que sair dali, senão ela seria morta. O corpo dele lá estendido. Isso não é uma tribulação terrível? Por que as pessoas hoje têm mania de achar, não, a igreja não passa pela grande tribulação? Sabe qual é a grande diferença da grande tribulação para tribulações, vamos dizer assim, localizadas? Hoje, quantos países e outros lugares que tem cristãos que estão no secreto? Estão no secreto. A diferença entre tribulações desses irmãos passados que eles tiveram que enfrentar e dar a sua própria vida e teve que dar testemunho, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. E é assim que eles venceram. Mas hoje nós temos uma geração de, desculpa o termo, de gente que parece que a palavra sofrimento causa uma angústia e uma dor tão grande. E diria um apodrecimento das nossas raízes. Grande tribulação, na realidade, vai ser o termo para quando houver perseguição de uma maneira globalizada. O que significa? Significa que eu estou aqui em Colombo, se enfrentarmos nessa época, eu não quero passar não, gente. Euzinho aqui, ó, euzinho não quero passar não. Eu quero uma vida light, só respostas e mais respostas, de glória em glória. Eu não quero passar pela grande tribulação. A questão é, e se eu tiver que passar? E se você tiver que passar, você está preparado para confessar a Jesus ou você vai negar a Cristo? O que está em jogo aqui não é se a igreja passa pela grande tribulação ou deixa de passar. O que está em jogo aqui é se tiver que passar, você vai passar ou você vai ser apóstata. E em outras palavras, você vai confirmar Jesus, mesmo que se diante do mercado fechado, você não vai poder comprar nem vender, e você ainda vai confessar Jesus, ou você vai escamotear e vai negar Jesus. Você nega Jesus, ou você confia e confirma Jesus. A nossa batalha espiritual
contra as trevas. Lá em Apocalipse capítulo 12 diz, e eles, os nossos irmãos, pois o venceram o diabo, por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho que deram, que mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A questão aqui da grande tribulação é nesse âmbito, isto é, você está preparado? Você nega Jesus? Se você pensar bem, a gente não está preparado, né? E hoje mais, com essa pregação frufru que tem por aí, de que crente não sofre, que é só de glória em glória, sou filho do rei. Não, Deus não me colocou por cauda, meu Deus me colocou por cabeça. Né? Essa pregação do vitória em vitória. E quando a coisa apertar? Você vai estar preparado e você está com o Senhor Jesus, firme com Ele. Vai ser um tempo difícil, qual nunca aconteceu. É verdade, tal nunca aconteceu significa, vai ser geral. Você está aqui em Colombo, a coisa apertou. Eu vou para Goiás, também está ruim. Eu vou para a Índia, está ruim. Eu vou para os Estados Unidos, está ruim. Eu vou para a China, piorou. Eu vou para onde eu for, também estará acontecendo perseguição. Perseguição. No versículo 21 do capítulo 24 de Mateus diz assim, porque este tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem jamais, e não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Em Apocalipse fala de 3 anos e meio, um tempo que não é tão grande, mas é um tempo intenso, E esse tempo intenso vai produzir apostasia, gente que vai negar, gente que vai abandonar, gente que vai fugir, gente que está atrás apenas de milagres e de coisas, aí vai vir o anticristo fazendo também sinais e prodígios. Quem acha que é só manifestação de Deus, sinais e prodígios, vai ficar horrorizado quando vir a besta, o anticristo, né? O abominável da desolação fazendo sinais e até fogo do céu. Então é cômodo alguém dizer assim, não, a igreja não passa pela grande tribulação. Por quê? E por que não? E aí tem um que é meio esquisito. Não, a grande tribulação é só para judeu. Por quê? A gente quer castigar os judeus, mas precisa disso. E acho que aqui em Tessalonicenses, Paulo é muito claro. Isto não acontecerá, a nosso encontro com o Senhor Jesus, sem que antes venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha o versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, o homem da iniquidade, a quem, glória a Deus, o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Versículo 9 do capítulo 2 de 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses. Com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Preste bem atenção. Com todo poder e sinais e prodígios da mentira. E com todo engano de injustiça aos que perecem,
porque não escolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, eu creio que a pergunta aqui não é simplesmente se a igreja vai passar pela grande tribulação. A pergunta aqui é: se tiver que passar, você está preparado? Porque de uma maneira muito clara o texto de Paulo Tessalonicenses diz que isso vai acontecer. Porque a apostasia, ela vem exatamente pela perseguição, pelas lutas. Por isso que Jesus lá em Mateus diz, se não fosse abreviado os tempos, até os escolhidos iam ficar pelo caminho. Mas por causa dos escolhidos, os dias serão abreviados. E vai ser globalizante. Não é à toa que o mundo fala tanto de globalização. É necessário o processo da globalização ser completado para que surja esse ser maligno. Talvez, então, a última tentativa de destruição plena da humanidade. Porque o propósito do diabo é destruir, roubar e matar. Ele já tem o seu decreto, mas ele quer manchar a Deus. Ele quer macular a graça e o amor de Deus. Então ele se levanta para ofender, para difamar. E o mistério dessa iniquidade já está operando. Ainda é de uma maneira, vamos dizer assim, pequena. Pequena. Quando eu falo pequena, é em comparação com o poder que ele vai ter. Se você vai lá para Apocalipse capítulo 13, quando diz que... E aí tem as marcas, a marca na testa, a marca na mão, que não compra, não vende. E cada vez mais, com toda essa tecnologia, isso é a coisa mais fácil, né, gente? Hoje em dia, tem tecnologia suficiente para te saber onde você está. Dia para trás, eu fiquei assustado. Entrei aqui no Google, tenho o meu e-mail aqui, e aí recebi um negócio assim do Google, que eu não tinha reparado, contando a história, onde eu fui no mês tal. Eles têm tudo lá, que eu fui em tal lugar, fui na cidade tal, passei em tal lugar, tantos quilômetros você rodou, viu isso, viu aquilo outro. O que é isso? Os caras estão me vigiando? Sabe onde eu fui e voltei? O que é isso? O que é isso? Tecnologia para fazer cumprir? Tem. Interessante como é que João já falava disso lá, né? Lá atrás, falava disso lá na frente. Só pelo poder do Espírito, só pelo Senhor Jesus. Então a questão não é se eu vou passar, ou se haverá. A questão aqui é, eu tenho que estar preparado. Eu tenho que estar preparado. Por que existem essas posições? Talvez seja uma outra pergunta. Quando Jesus diz lá que não nos compete saber em tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, nós seres humanos queremos sempre arrumar um jeitinho, né? Seria tão bom, né, se a gente soubesse que Jesus voltasse daqui uma semana. Já pensou? Né? Ele volta daqui uma semana. Eu, maldoso, eu tenho aí 6 dias para... eu vou aprontar. Aí quando chegar no último dia, eu vou lá e... Ô Jesus, me perdoa. Ele está voltando amanhã, eu sei que ele vai voltar, então dá para se ajeitar. A gente é jeitoso, né? O ser humano é jeitoso. Só que não é assim. A fé não é interesseira, ela é fé. Eu creio nele, eu amo. Ele fez por mim, né? Se voltares, volta para mim, ó Israel, né? Estar com Cristo, é nele. Ele é a razão da nossa existência. Estamos preparados? O ser humano quer então arrumar solução. Então existem hoje 4 pensamentos, 4 teorias, eu diria, escatológicos acerca da parousia. Essas 4 teorias são, e são teorias, e todas as 4 elas acreditam
em coisas fundamentais. Por exemplo, eles acreditam assim: Jesus voltará, os mortos ressuscitarão, nós seremos arrebatados e estaremos para sempre com ele, e haverá julgamento, e haverá céu e inferno. Essas quatro posições são posições que, durante a história da cristandade, uma mais, outra menos, e assim por diante. Então, uma posição ela é chamada de uma posição chamada amilenismo. Ora, essa posição significa a é negação de milênio. Então, essa posição, ele diz que o milênio, que está lá no livro de Apocalipse, ele não é literal, né? Não é literal. Então aí botaram o título de não milenismo, amilenismo. Muitos pais, muitos esposaram essa posição teológica, escatológica. Outro posicionamento escatológico era uma posição chamada pós-milenismo. O que é pós-milenismo? Depois do milênio. Então eles acreditavam que Jesus ia voltar pós-milênio. Na teoria, no pensamento do pós-milenismo, o mundo vai melhorando. O mundo vai melhorando e chega a um ponto que a influência cristã é tão forte que o mundo vai viver um tempo de paz, onde Cristo vai reinar nos corações, e eles chamam isso de milênio. Né? É o pós-milenismo. Essa posição foi muito forte até antes da Segunda Guerra Mundial, onde as próprias missões criam muito nessa força de você ir. A ideia é simples, assim, ó. Eu, sem Cristo, eu era o quê? Um bêbado, eu era um pecador, fazia coisa. Sem Jesus eu sou pior, não é verdade? Aceitei Jesus, eu fiquei melhor. O mundo melhorou porque eu aceitei Jesus? Teoricamente, se eu melhorei, eu podia estar sem Cristo, seria pior. Então melhorou. Então, quanto mais pessoas aceitarem Jesus, teremos melhor educação, melhores hospitais, melhor. Quer dizer, essa era a ideia. Então, à medida que o evangelho vai influenciando a sociedade, a tendência é melhorar. Aí veio a Primeira Guerra Mundial e veio a Segunda Guerra Mundial. Aí essa teoria caiu em desuso, ou diminuiu os seus defensores. A outra posição é a chamada pré-milenismo, isto é, Jesus volta antes do milênio. Então tem pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo. Antes, sem milênio, e pós-milênio. Ok? O pré-milenismo se divide em duas correntes. Um chamado de pré-milenista, pré-tribulacionista. O pré-milenismo pré-tribulacionista, ele crê que a igreja não passa pela grande tribulação. De todas as quatro correntes, é a única que fala isso. A igreja não passa pela grande tribulação, a igreja vai antes, há uma dispensação de tempos, enfim, tem todo a igreja hoje é o parêntese, mas o povo de Deus é Israel, então ele vai fechar o parêntese e vai voltar a trabalhar com Israel na grande tribulação. Então eles fazem uns quadrinhos, fazem as suas montagens. O pré-milenismo pré-tribulacionista foi muito divulgado aqui no Brasil, principalmente por aquela bíblia de comentários do Scofield, que acreditava nisso. E o pensamento do pré-milenismo, pré-tribulacionismo é do século atrasado, por aí. E outra divisão do pré-milenismo é o chamado de pré-milenismo histórico. Isto é, Jesus volta antes da grande tribulação e volta antes do milênio. Pré-milenismo, pré-tribulacionismo. Ou melhor, pós-tribulacionismo, desculpa. Pré-milenismo, pós-tribulação. Então Jesus volta antes do milênio, mas depois da grande tribulação. Agora, todas essas quatro correntes tem sempre um furo. Tem sempre uma parede que está faltando tijolo. E tem algumas que deixam mais furo do que outras. Mais furos do que outras. Sugiro que você continue lendo e estudando.
na tentativa de descobrir detalhes, os homens esquecem daquilo que é fundamental. Deixa a palavra falar. Lê. O que diz a palavra aqui? A palavra está dizendo isso. Não vai acontecer. Primeiro isso. E eu preciso estar preparado. Homens maravilhosos do passado passaram por momentos de tribulação, perseguição, sofrimento, angústias. Por que eles passaram e nós somos a igreja? Não, eles eram a igreja e eles passaram. Por que eles passaram e nós não vamos passar? Não, eu não vou passar porque a determinada teoria falou que não vão passar. Onde na Bíblia não vamos passar? Eu tenho que inventar um caminho todo. E a coisa mais importante é, eu espero não passar. Seria tão bom se eu tivesse certeza que não ia passar. Mas e se tiver que passar? Você está preparado? Para estar com o Senhor Jesus? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, Paulo diz assim: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Ele vive, ele veio, ele voltará. Prepara, fica firme. Vale a pena. Porque quando ele vier, diz Pedro, no capítulo 3 da segunda carta, Pedro diz: não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor, o dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula, sem pecado e irrepreensível. A ele toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos orar? Pai Santo, a tua promessa que não pode cair por terra, nós a aguardamos, porque queremos estar para sempre com o Senhor. O Senhor tem o controle das nossas vidas e nós queremos dizer para o Senhor que mesmo que 1000 caem de um lado, 10.000 do outro, nós queremos continuar firmes na tua verdade, na tua palavra. Nós não queremos negar, nós não queremos falhar, nós não queremos fugir, nós não queremos fraquejar. Tu conheces as nossas fraquezas, nossas potencialidades, a nossa capacidade. E mais do que isso, o Senhor é o Deus que capacita-nos. Então, Senhor Deus,
Derrama sobre nós a paz de que somos do Senhor, que estamos em tuas mãos, e o que o Senhor é que nos guarda, e o Senhor é que nos livra de todo mal. De que maneira nós podemos trazer honra e glória ao Senhor? Ó Deus, ser glorificado na nossa vida ou na nossa morte. Sustenta-nos, prepara-nos para andar contigo na eternidade. Prepara-nos para caminhar com o Senhor, para o louvor da tua glória. Se há entre nós, Pai, alguém que tem insegurança quanto ao ter a vida eterna, porque não teve um encontro pessoal com Jesus, ou porque está de uma maneira indolente, levando a vida, deixando a vida levar, sem se preocupar com aquilo que o Senhor tem preparado, para com aquilo que vem e é eterno. Ó Deus, que nesse momento o teu Espírito Santo esteja também a revelar, convencer, para a glória do teu santo nome. Assim nós rogamos que eles possam proclamar que amam e que pertencem ao Senhor Jesus. Prepara, Senhor, um povo. Prepara um povo que ama o Senhor. Prepara um povo como a semelhança dos amigos de Daniel. Fica sabendo, ó Rei, se Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha e das tuas mãos. E se Deus não nos quiser livrar, fica ciente que nós não serviremos e nem adoraremos a imagem de ouro que fizeste. Nós somos do Senhor Jesus. Prepara, levanta uma geração para a volta do Senhor Jesus. Assim nós rogamos por Cristo Jesus, na graça e na misericórdia dele. Amém. 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 Que bom que você conseguiu ficar conosco até agora. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. E que você esteja preparado para servi-lo com toda alegria e toda a gratidão. Deus te abençoe rica e abundantemente. Eu penso que você, se você entendeu e gostou, entendeu que é de Deus a palavra e que tem gente que precisa ouvir, eu queria pedir o desafio para você compartilhar na sua rede, aí no Facebook. Divulga. Logo daqui a pouco vai estar também no YouTube. Então as pessoas também vão poder assistir por lá. Então eu peço a tua participação. E ore aqui por nós. Ore pela missão Projeto Zero. Ore pelos nossos missionários. Ore para que o Senhor enche o nosso coração da tua graça e do teu amor. E que Deus abençoe você rica e poderosamente. Deixa sua mensagem aí, que daqui a pouco eu respondo para todo mundo. Né? Se tiver algum pedido de oração, pode fazer, que a gente vai estar orando também. E você ore por nós. Deus te abençoe. Até quarta-feira que vem. Que seja uma semana de graça e glória. Deus te abençoe.